E aí, meus queridos, hoje eu trouxe um modelo para apresentar para vocês um corte tradicional que ele vinha buscando um resultado, né? E não estava conseguindo chegar nele. Ele chegou a se apresentar para mim falando que tinha dificuldade para que ele conseguisse pentear o cabelo dele, que ele não estava conseguindo ajeitar e ele sempre tinha aquele cabelo mais bagunçado e não é o que ele estava procurando. Né? E o que acontece? Ele tem um cabelo, como a gente consegue ver, bastante volumoso, né? Um cabelo mais frisado, então ele estava tendo dificuldade para ter peso no caimento do fio. Eu falei para ele que eu conseguiria chegar assim nesse resultado, porém eu precisava de um pouquinho de tempo. Eu ia levar mais ou menos cerca de uns 2 a 3 cortes para conseguir entregar para ele o serviço que ele estava procurando. Então o que acontecia? O cabelo dele antes tinha um excesso de textura. E até mesmo tinha textura na parte de baixo, aqui próximo à raiz, onde fazia a base, dava mais volume ainda. Então ele não estava conseguindo ter o resultado que ele estava desejando. Então eu vou mostrar para vocês exatamente esse corte aqui e apresentar o passo a passo de como que a gente chega nesse resultado. A gente consegue avaliar que tem um cabelo bem volumoso, ele tem bastante frizz, então o cabelo dele não tem um caimento com bastante peso. A gente consegue identificar, hoje ele já está trazendo, né, um caimento mais alinhado, porque tem tempo que ele está cortando comigo. Mas antes, quando ele se apresentou para mim, ele não tinha nem um pouco de facilidade para pentear esse cabelo aqui. Então a gente consegue ver que é um cabelo um pouco mais fino, né, e ele, no caso, não pode ter excesso de textura e também não ter camadas aumentadas em excesso, porque senão a gente vai trazer mais volume ainda, sem ter o caimento que ele procura. Com um corte mais tradicional, mais riscado, onde se traz aquelas texturas que dão bastante valor para o corte, né? Que dão bastante charme. Então, eu vou apresentar para vocês como é que eu faço o passo a passo desse corte de cabelo, né? Para que a gente consiga trazer ele todo riscado, cheio de textura e com uma franja mais alongada, né? Que é o que ele também procura. Ele fala para mim que ele não gostaria de ter um cabelo com uma franja pequena, que ele quer uma franja grande. Então a gente vai também estar trabalhando o encaixe dessa franja, né? Para a gente trazer um caimento bem tradicional aqui. Aqui dentro do meu borrifador eu coloquei um grume, só para que a gente consiga ter mais precisão na mecha e o cabelo demora um pouco mais para secar, então é bem importante estar usando um grume para poder trabalhar durante o corte. Então o primeiro passo que é muito importante a gente estar fazendo é trabalhar com mechas limpas, né? Para que a gente tenha, no caso, um corte limpo. Então eu gosto de trabalhar sempre com divisões. Então aqui eu vou fazer a divisão da ferradura, que é o quadrante, a parte de cima do cabelo, que eu acho interessante a gente sempre estar trabalhando de uma forma que a gente não tenha muito excesso de cabelo tampando nossa visão do que a gente está fazendo. Então eu separei aqui o quadrante, a ferradura, para que eu consiga trabalhar na parte lateral sem ter o cabelo de cima me incomodando. Então, sempre interessante a gente ter divisões para que a gente tenha um corte limpo, né? Então, ó, aqui eu separei o quadrante, né? Conhecido como ferradura também, né? Seria a parte de cima, o topo da cabeça, né? Para que eu consiga isolar bem as laterais, a parte de trás, para que eu possa trabalhar nessa região. Deixar aqui a parte de cima para depois. Então aqui eu tenho a lateral da cabeça dele, né? Agora eu vou trabalhar com as linhas de curvatura. É muito interessante a gente seguir as regras, né? Estruturar uma base para que a gente consiga construir um corte em cima disso. Então a gente tem regras a seguir, né? Primeiro passo, primeira linha de curvatura, segunda linha de curvatura e terceira linha de curvatura. E eu gosto de trabalhar e iniciar o corte sempre pela parte de cima da orelha, que é a parte mais alta da lateral da cabeça. Essa primeira linha de curvatura, ela se encontra aqui, ó. Tá? Um lugar fácil da gente conseguir identificar é um dedo em cima da orelha, que ele vai se encaixar exatamente aonde? Aqui na costeleta, nessa primeira curvatura aqui, ó. Tá? Então se a gente até colocar um pente e apertar, a gente vai ver que o pente ele curva para fora. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou seguir ela até aqui embaixo.
Então, iniciando o corte pela parte de cima da orelha, que é a parte mais alta da lateral da cabeça. Assim que eu cortar essa mecha aqui, eu tenho a minha primeira mecha guia para eu continuar seguindo a primeira linha de curvatura. Então, cortei a primeira mecha, né? Primeira linha de curvatura. Agora a gente vai trabalhar com a segunda linha de curvatura. Pentear o cabelo novamente para baixo, 0 graus. Vou trazer a mecha, deslocando ela sobre a mecha cortada. Trabalhar na segunda linha de curvatura. Baixa um pouquinho. Pode erguer um pouquinho mais a cabeça. Aí. Trabalhei a primeira linha de curvatura, a segunda linha de curvatura. Novamente vou pentear o cabelo para baixo, né? Dando 0 graus. Deslocando a mecha da aresta até a segunda linha de curvatura. Utilizando de mecha guia a mecha cortada da linha de curvatura de baixo aqui. Então eu vou puxar essa mecha 90 graus para mim e vou deslocar a outra sobre ela. Ó. Eu vou puxar ela 90 graus para mim. 90 graus seria a mecha 100% reta para mim. Ela tá aqui embaixo. Ó. Então, o cabelo já está um pouco curto, mas ela está aqui embaixo. Eu sempre estou trabalhando com uma mecha guia. Pode ver que eu estou cortando aqui. A próxima mecha que eu trazer, aí. Agora eu vou fazer o encaixe da parte de trás com a lateral. Como eu já tenho a mecha cortada, que seria a minha mecha guia, eu vou separar mais uma mecha aqui atrás, deslocar ela sobre a mecha cortada e cortar no comprimento. Vou dividir uma mecha aqui, trazer de encontro com a mecha cortada, que seria minha mecha guia. Ela está aqui. Eu gosto sempre de estar dividindo em gomos, né, as mechas e deixando ela bem limpa para que eu consiga ter precisão. Vocês podem ver que eu estou fazendo encaixe da parte de trás com a lateral e a minha mão ela está vindo aqui na parte de trás já na vertical. E quando ela está na lateral, ela está na horizontal. Então eu estou seguindo exatamente a linha de curvatura da cabeça, tá? Então agora eu vou deslocar essa mecha sobre a mecha da lateral, trazendo ela como guia. Aí.
E eu vou parar por aqui. Por quê? Eu vou separar a parte de trás da cabeça dele em 3. Então eu fiz um encaixe da lateral com a parte de trás. Vou repetir isso do mesmo jeito atrás e vou separar o meio por último. Então aqui eu vou trabalhar na primeira linha de curvatura, tirando todo esse excesso em cima da orelha aqui. Trouxe minha mecha guia. Segunda linha de curvatura, trazendo ela 90 graus para mim. Aí, agora eu vou vir para o encaixe da parte de trás com a lateral. Deixa deslocando sobre a outra. Aí, fiz o encaixe da parte lateral com a parte de trás. Agora eu vou vir para o meio da cabeça. Aqui na parte de trás, a parte mais alta da parte de trás da cabeça, né, na nuca, é aquele ossinho que todo mundo tem aqui, que é o osso occipital, tá? Então, a parte mais alta da parte de trás seria esse osso, como se fosse também a lateral que eu estava cortando aquela hora, seria a parte de cima da orelha. Então eu vou pegar como base para criar minha mecha guia esse ossinho aqui. Vou pentear 0 graus, mais ou menos como eu repeti ele na lateral, eu vou fazer aqui atrás. Vou trazer até aquele ossinho e eu vou cortar. Criei minha mecha guia. Agora eu vou fazer ele vir de encontro, se deslocando até a lateral para eu fazer o encaixe de todo o contexto aqui. Ó. Separei mais uma mecha. Vou deslocar ela até a mecha cortada. A minha mecha guia foi essa aqui, a próxima. Vou deslocar essa mecha sobre aquela outra mecha que eu cortei. Ela está sendo a mecha guia. Vai dar para a gente enxergar aqui, ó. Ela está aqui embaixo, ó.
Ó. Pronto. Cheguei no centro da cabeça de encontro com a lateral aqui. Vou repetir isso do mesmo jeito para fazer o encaixe desse lado. Vou repetir a mesma coisa desse lado aqui. Eu tenho a minha mecha guia. Eu vou deslocar e vou cortar. Então aqui eu estou separando sempre mechas na grossura de um dedo, tá? Para que ela não venha com tanto volume, né? E eu consiga também ter mais precisão na hora de eu cortar. Então eu desloco ela sobre a mecha cortada, trago ela em um ângulo de... A mecha deslocada 45 graus e a de baixo 90 graus para mim. E eu corto. Ó. Uma espessura de um dedo. Eu vou deslocar essa mecha sobre a mecha cortada novamente, que esta está sendo a minha guia. Ela se desloca 45 graus para baixo e a mecha de baixo vem 90 graus para mim. A mecha cortada ela está aqui embaixo. Ó. E agora o que está sobrando eu corto. Então no caso eu estou tendo duas mechas guias. A minha mecha guia de baixo e a mecha guia da linha de corte. Aí. Agora, para o último, a última mecha. Desloco ela 45 graus sobre a mecha cortada, que vai vir 90 graus para mim. Então tá aqui a minha mecha guia, que vem da linha de corte, e a mecha de baixo, que é a mecha guia que está vindo 90 graus. Aí. Então eu consegui fazer um encontro das laterais com o meio. Aí. Então agora eu vou fazer o encaixe do quadrante, né, da ferradura, seria o topo, com a lateral. Lembrando que o meu cliente ele tem preferência que a franja seja longa, então eu vou separar a franja. E vou fazer um encaixe da aresta com o corner, que seria a aresta, a lateral da parte de cima do topo. Deslocando ela sobre a mecha de baixo, que seria a aresta. E vou fazer esse encaixe aqui. Como o meu cliente ele tem preferência que o cabelo dele sempre seja para o lado direito, então o encaixe vai ser só para esse lado aqui. Então de preferência, né, que a mecha mais longa vai vir do lado de cada cabeça, se deslocando para cá. Então eu vou deslocar a mecha do corner, trazendo de encaixe com a mecha guia, que seria a mecha de baixo, tá aqui. E eu vou cortar.
Aí. Então, eu consegui fazer o encaixe da parte de cima com a lateral. Eu vou estar trazendo sempre em mechas de um dedo, deslocando sobre a mecha cortada, que seria a minha mecha guia. Se eu não tenho a mecha guia, não tenho direção. Então eu desloco a mecha que eu não cortei sobre a mecha cortada, que está aqui, e o que está sobrando eu corto. Aqui você pode perceber que o meu dedo está na horizontal, automaticamente seguindo a linha de curvatura da cabeça, ele vai se encontrando na vertical. Novamente eu vou separar mais uma mecha. Vou deslocar a mecha que eu preciso cortar sobre a mecha guia, que foi a cortada. E o que está sobrando, a mecha guia está aqui e o que está sobrando está aqui. A minha mão ela acompanha o formato da cabeça. Aqui ela está vindo na vertical. Ó. Mais uma mecha, por fim a última. Então, por fim, agora a última mecha. Vou deslocar ela sobre a mecha cortada. E você pode perceber que essa mecha deslocou sobre o centro da cabeça. A mecha guia está aqui. A guia está 90 graus para cima, então eu vou cortar. Aqui eu estou fazendo o encaixe do topo com a parte de trás. Pronto. Agora a gente vai fazer o encaixe da franja, né? Então, como ele tem preferência que a franja seja mais alongada, é muito importante trabalhar com deslocamento de mecha, porque quando a gente desloca ela do seu local para outro e corta, ela volta sempre maior, né? Então, como a preferência dele é que ela seja longa, eu puxo ela 0 graus para frente e cortaria somente as pontinhas. Aqui a gente corta o mínimo, puxando 0 graus para baixo, somente as pontinhas mesmo. Continuo trazendo a mecha 0 graus para baixo. Agora eu vou deslocar essa mecha para se encaixar na parte da aresta, que é aqui na lateral. E eu vou fazer um encaixe aqui embaixo. Pronto. Então a gente cortou a franja dele aqui 0 graus para baixo. Fez o encaixe aqui com a aresta. Agora eu vou deslocar toda a parte de cima do cabelo dele, do quadrante, para a lateral, de encontro com a aresta. A aresta está sendo a minha mecha guia, puxei a franja dele para cá e fiz aqui o encaixe com a aresta. A minha mecha guia está sendo a ponta da franja onde eu cortei e a aresta que está aqui embaixo. Agora eu vou cortar. Então eu tive duas mechas guias. A ponta da franja que eu puxei 0 graus e o encontro com a aresta. Aqui o que sobrou. Pronto. Então eu fiz o encaixe da lateral, agora eu vou fazer um encaixe da parte de cima da franja com o quadrante. Lembrando que ele quer uma franja
de maior comprimento, então eu preciso deslocar ela para trás para que ela volte maior. A minha mecha guia eu vou tirar de onde aqui? Daqui de trás. Então, agora eu pego todo esse meio aqui, dividir, cortei e vou deslocando todo ele para trás. Aí. Então agora que a gente finalizou o corte, na hora de secar o cabelo dele, eu utilizo um óleo como um leave-in para a gente ter a proteção térmica do calor do secador e a gente também tira o frizz do cabelo, para que ele tenha mais caimento e a gente consiga mostrar mais os detalhes do corte, né? Que seriam as texturas. Então é muito interessante a forma de estar aplicando esse óleo, tá? A gente deposita na mão, a gente não aperta a mão na cabeça e aplica. A gente vai depositando aos poucos em toda a região da cabeça, a gente passa superficial, a gente vai limpando o excesso do óleo no cabelo e para que se distribua em todos os fios, é muito interessante ter um pente fino, para que peguem todos os fios do cabelo. Diferente de estar passando a mão só. E a gente consiga distribuir ele 100%. Então assim, por mais que eu tenha usado um protetor térmico para evitar volume, evitar frizz, né? A gente nunca seca um cabelo com o calor máximo do secador. É importante a gente estar com calor morno para frio. Ó. Vocês podem perceber que o cabelo dele está dividido conforme ele penteia. Então, a hora que eu estou secando é muito importante a gente secar conforme ele penteia também, porque se a gente seca o contrário disso, o que vai acontecer? Vai dar volume e vai dificultar o penteado. Então, às vezes, o cliente ele sai insatisfeito achando que o cabelo está mal cortado, porém foi o cabelo que secou errado. É muito importante secar da forma que se penteia. Então, isso é uma dica bem importante. Então eu gosto bastante de trabalhar com esse pente aqui na hora de finalizar, porque a gente consegue ter bastante valor nessas camadas aumentadas aqui e nas texturas. Então ele substitui os dedos, né? Então a gente consegue ter uma visão bem boa do trabalho, né?
E como meu cliente ele tem preferência de um cabelo tradicional, ao mesmo tempo ele quer aquele tapinha de moderno, eu ofereço aquela nuca disfarçada, que seria uma graduação de máquina aqui na parte da nuca e na parte da costeleta. Abaixa um pouquinho, aí. Lembrando que aqui eu vou trabalhar até a parte da primeira linha de curvatura, que seria o occipital, a parte mais alta. Agora eu vou tirar o peso que ficou ali em cima. Agora eu vou tirar essa marcação, que seria o encontro da máquina com o cabelo, que é esse peso aqui, né? Então a gente trabalha com a tesoura dentada, que ela é perfeita para dar esse disfarce. Uma polidinha com freehand, não ficar nenhum fiozinho. Aí. Como eu estava falando no começo do corte, né? O cliente ele me conheceu me pedindo um corte tradicional com bastante texturas, né? E é o que ele não estava conseguindo fazer. Ele estava tendo dificuldade para pentear o cabelo e ter esse formato, esse desenho. E depois que eu te conheci, Davi, o que você me diz? Gostou? Deu certo? Não precisa nem falar, né? Dá pra ver o resultado, né, cara? Tá certo. Então, ó. E a franja a gente conseguiu preservar longa, viu? Ficou bem bonito. Ó. Olha lá.